Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Parecia cerveja abrindo. Agora cerveja que é bom nada, né? Pra Nada. relaxar. A gente vai fazer um só de cerveja. Não, Mas na vamos próxima falar. vez, senhor diretor, da próxima... Vamos colocar Uma- aqui. Esse negócio aqui é muito bonito, mas não funciona. Entendeu? Mas vamos lá. É o segundo episódio, certo? Uma roupa não é porque no mesmo dia, né? É a questão, nós estamos preocupados com a sustentabilidade. Mas, pessoal, é o seguinte, no nosso primeiro episódio, nós procuramos dar um viés, assim, genérico do sistema de construção a seco, tanto que a gente abriu falando que é algo que interessa não só quem milita diretamente no meio da construção civil, né? Falamos do público em geral, tanto que quem está aqui como meu interlocutor... para quem não conhece ainda, de falar do grande Reinaldo Gramacho, um amigo pessoal, né? Muita gente já pulou aí ao som de rei lá na bateria do Chiclete com Banana. Devia ter falado isso. Depois a gente bota isso aí no outro, viu? Que eu me Depois a esqueci. gente bota uma música tocando pra dar uma animada. Não, no fim a gente vai fazer aqui um som sim, e ver sim. quem ouve lá atrás, porque é drywall, o estúdio é drywall. Mas vamos lá que o cara que está aqui, agora a coisa vai ser séria. Nós vamos falar aqui com o... Abre aí, Renan. Temos um convidado que vai dar um viés mais técnico. Este é o Fábio, direto de São Paulo para os estúdios da Estúdio Cast, o Mechan. Não tive desconto não, tô falando porque a galera é gente boa, mas não tive desconto nenhum. Estúdio Cast. Entendeu? Podem vir. Viu? Sinal agora, sensacional, né? Peçam... Claro. E olha que não foi a gente... Quando eu falei que era institucional, não foi a gente que fez o drywall, mas tá bem feito. Entendeu? Tá bem feito. Justiça seja feita. Tá rolando timbalada lá fora, a gente não tá ouvindo aqui. Olha aí. Entendeu? Timbalada, jogo da Argentina. Mas voltando aqui, o cara que... Falta de educação, meu. Esse é o Fábio, o rapaz tá ali esperando lá de São Paulo, deixando de trabalhar, deixando de ver o jogo. Deixa ele falar, deixa ele falar. O quê? Deixa ele falar, que o homem tá aqui pra falar. Não, mas que tá agora, a gente já falou muito, sabe? Mas agora vamos deixar com você. Bom, como eu disse, a gente vai dar agora um viés mais técnico ao assunto, ao sistema de construção a seco, né? Por isso, o nosso convidado desse episódio é o Fábio. O Fábio trabalha há 9 anos numa das grandes do drywall no Brasil, que é a Etex Gypsum, né? Foi a primeira fábrica no Brasil, não foi deles, ele vai falar, foi de um brasileiro, mas que a empresa que ele trabalha hoje comprou e transformou, né? Foi pioneira, acreditou bastante no crescimento do drywall no Brasil. E o Fábio, ele mesmo vai falar, ele tem uma coisa que eu soube até recentemente, que é legal, muito legal, que é o seguinte, ele levou para a multinacional a visão, a sensibilidade de alguém que trabalhou numa empresa local, uma empresa regional. Não é isso, Fábio? Isso, mas, de montagem. Deixando as apresentações de lado, eu quero que você mesmo se apresente, fale sobre sua experiência no mercado de construção a seco, e pelo que você me falou, já vai há mais de 20 anos também, né? Mais de 20 anos. E deve gostar, né? Ou então... Sim, gosto muito. Eu queria dar um salve aí para todo mundo, né? Prazer estar aqui, pessoal. E nós somos do grupo Etex, né? A Gypsum. Meu nome é Fábio Correia. Além de trabalhar aqui na Gypsum, a gente também participa no canal Papo de Montador, no YouTube. Se você não conhece, entra aí depois. São dicas sobre drywall, né? Construção a seco. Eu estou no ramo aí desde 2002. Trabalhei 11 anos numa empresa de montagem e uma empresa chamada Apoio Forros, aqui de São Paulo. E quando estava lá, completando 11 anos, eu recebi um convite para participar do time técnico da Etex. Na ocasião era só Gypsum, né? Já estava assim, bem na transição da empresa francesa, que era Lafarge, para Etex. E estamos aí desde 2013 aqui na Etex, participando desse grupo técnico, né? Eu sou técnico de edificações, atualmente o curso de engenharia civil, estou no último semestre, se tudo der certo, a gente se forma, bastante luta aí. E sou apaixonado pelo sistema, gosto muito do sistema, acho muito legal, gosto muito do que pode se fazer, das possibilidades, e fico feliz em poder ajudar aí nas informações, nas dicas e compartilhar conhecimento. Pronto. Então, a gente vê assim, uma coisa que eu gostei também, que a gente vê
20 anos já. A sua satisfação, se a gente vê que uma energia sai, mesmo você estando lá em São Paulo, a gente tendo aqui, sendo por vídeo, a felicidade, a energia, quando você começa a falar, nós estamos gravando já, é o fim de um dia, né? Nós estamos aqui, são 17 horas e, pô, é como se estivesse começando o dia, né? E uma coisa, reforçar, que eu me esqueci de falar, porque, como eu disse, é institucional. O Fábio, tem um outro Fábio, eles têm um canal no YouTube, né? Um canal muito legal, né, que é sobre a montagem, eu quero até que ele fale mais, que é hoje um dos canais mais vistos nesse ramo de drywall, né, Fábio? No mundo, né? Na última pesquisa que a gente fez hoje, o canal Papo de Montador, ele é o 6º canal mais visto no mundo, quando o assunto é drywall. Então, quando a pessoa entra lá no YouTube, pesquisa assim, drywall, o nosso é o 6º canal mais visto no mundo. Nós somos mais de 60 mil inscritos no canal, e a gente luta aí para conseguir os 100 mil, né? Então, você está vindo aí, vai lá, se inscreve no canal para ver se a gente chega no 100, ganha a plaquinha do YouTube. Tá difícil ganhar essa plaquinha, viu? Não, nós vamos aqui, o objetivo é como eu disse, a gente está querendo fazer aqui, que eu disse no primeiro episódio, uma rede não comercial, mas institucional do sistema, para que todo mundo goste, todo mundo conheça, né? E isso é uma promoção mútua, né? Fazer o podcast junto com a sua mídia aí, o seu canal. É isso, drywall é algo que... Eu mesmo, quer dizer, eu já conheço o Luiz há um tempo e tal, mas sempre a gente fala do drywall de uma forma, no bate-papo, de final de semana, ele tomando uma cerveja. Eu não tinha me aprofundado da importância desse produto, né? E aqui agora, na primeira parte, né, que a gente conversando aqui, ele explicou tanta coisa, principalmente a nível de trabalho mesmo, da quantidade de pessoas que hoje no Brasil vivem, que constrói, que vive desse negócio. Eu tomei um susto, eu não imaginei, sinceramente, né? Porque a informação que eu tinha era, vou fazer um trabalho ali. Eu achei que eu chegava lá, botava uma parede e ia embora para casa. Não, o negócio é grande e o negócio é bacana. Tem muita gente envolvida, né? Você vai ter gente ali no ramo, diretos e indiretos, né? Se eu for pensar assim, desde a extração da matéria-prima de fazer uma chapa de drywall, que é a gipsita, sai aí do sertão do Araripe, né? Você tem uma boa quantidade de pessoas ali, você tem pessoal de fábrica, o próprio pessoal do frete que leva esse material para cá, o pessoal que monta, o pessoal que revende. Então, quando você olha de diretos e indiretos, é uma grande quantidade de pessoas envolvidas nesse sistema construtivo. É muito legal. Não, você falou uma coisa que eu não falei, vou até... abrir aqui um parêntese, a questão da gipsita, eu tive lá quando eu comecei com isso, lá em Araripina, Trindade, um lugar seco, tudo mais, e pelo que eu soube, pô, lá na beira da estrada, você para o carro, desce, você pega a gipsita, a matéria-prima, é algo impressionante, diz que a fonte... A gente vê que lá em Araripina, o chão não é vermelho, é branco, né? É branco, é a matéria-prima, é o mineral, a gipsita que faz o gesso. Agora eu não entendo esse negócio, não. E lá é como eu tô dizendo, você para o carro no meio. A gipsita é o que vira o gesso. Isso, essa. Você para o carro no acostamento, desce do carro, você não precisa caminhar. Você tem lá as pedras de gipsita, eu tenho uma lá, depois eu lhe mostro, você pega. E tá lá. Eu acho que eu não sou especialista, mas eu acredito que seja um dos maiores campos que tenha desse minério, quiçá do mundo. Né? A gipsita é uma matéria-prima do gesso, né? É um mineral. E ela, a gipsita brasileira é uma gipsita de alto nível de pureza, ela 98% de pureza dela. Existem outros lugares, mas a do sertão do Araripe, ali da junção de Pernambuco com Ceará e Piauí, ali na região, é um polo, né? E você tem assim, é uma quantidade tão grande de gipsita que se a gente continuar extraindo do jeito que a gente extrai lá, aproximadamente tem mais gipsita por mais uns 300 anos. Ó. Quantidade enorme. Nossa, ele vai ter que reencarnar com assim, vivendo do drywall. Mas é uma coisa impressionante. Eu, há 22 anos atrás, quando eu estive lá, que a primeira vez... Rapaz, eu fiquei assustado. Aquela região lá, ela vivia nessa época ainda muito forte do gesso em placa, mas as coisas agora é muito gesso em pó, e da extração da gipsita mesmo para as fábricas de drywall é algo... Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque dizem que o bom de uma conversa é tem que saber mais do que o outro, porque se os dois souberem igual, ninguém pergunta a ninguém, todo mundo conversa. Então vou fazer uma pergunta. Então acaba brigando. Ela se recompõe
Ela precisa, ou ela um dia, há 300 anos, sei lá, ela vai acabar. Eu tô falando assim, por exemplo, as salinas, né? Que tem lá na coisa, tem aquela saleira, ela não vai acabar nunca, porque o próprio ela vai fazendo de novo, não vai acabar nunca. A Gipsida, a própria natureza vai continuar, ela vai continuar existindo ou ela pode acabar? Não, porque ela é uma rocha sedimentar. Então, ali é um maciço de rocha grande que tem na região. O que tem, na realidade, é o seguinte. As chapas de drywall, elas também são feitas de material reciclado. Sim. E ela pode ser, e esse material é classificado como material reciclado. O gesso é reciclado. Ele pode ser feito de material reciclado. O problema é que hoje a reciclagem dentro do país, ela não é tão barata, porque o que é mais caro? É o frete, né? Imagina você pegar uma matéria que já foi beneficiada aqui de São Paulo e voltar com ela para Petrolina. Então, é mais barato hoje você trabalhar com matéria-prima in natura do que você trabalhar com matéria reciclada. Mas todas as chapas de drywall, elas têm de 15% a 18% de material reciclado. Entendi. Mas deve ser um segundo momento mais para frente que vão perceber as coisas, vai ter tecnologia para reciclar, mas não, é um existe, mercado. Ó, você tem uma ideia? Existe uma máquina na nossa fábrica, lá no Rio de Janeiro, onde ela hoje separa o papel do miolo, que é o gesso, né? Sim. Você joga a chapa lá toda quebrada, ela faz essa separação. Eu já vi. E aí você reaproveita o gesso. Eu já vi. É muito legal mesmo. Mais uma vantagem do drywall. Cada vez você aprende mais que a natureza sabe. A mãe natureza sabe, né? Porque você não imaginava. Imagine isso há, sei lá, 200 anos atrás. O cara que passava lá e via essa Gipsida, né? Gipsida, a palavra trazendo. Via aquilo ali e fazia, pô, que negócio, sai pra quê isso? Só pra sujar. Uma pedra branca. Mas e via pra quê? Né? É uma coisa impressionante isso. Como muitas coisas. Eu sempre brinco assim: quem foi o primeiro maluco que meteu a mão no mangue e pegou um caranguejo e disse, eu vou comer. É verdade. E ainda todo na lama, né? Na lama, ele pegou e fez, eu vou cozinhar isso e vou comer. Quer dizer. A necessidade faz um homem. Por que não fez isso com aranha? Mas pegou. Então eu acho que essa é a grande barato da natureza. E olha o que a gente ainda tem a descobrir, hein? Sim, com certeza. Quantas coisas a gente passa por aí, não dá a menor importância e tem uma... Sim. Né? Sim, e que podem ser fontes de renda, de coisas, né? O cactus, né? Pra gente só serve pra gente se espinhar toda. É um cacto, não sei o quê. Mas a exemplo da Gipsida é uma grande fonte de alimento dele, de água, inclusive, você sabe disso. Então tem pessoas que vivem de cacto. Eu disse, cara, o cara faz com cacto? Não, cacto, ele serve. Eu sempre vejo esses programas que falam agora, eu fico assistindo por causa dessa curiosidade. E agora eu queria mais uma. Pois a Gipsida. Mas o gesso, o trabalho do gesso da humanidade vem de muito tempo, né? Você tem ali estudo de gesso na Grécia, você tem estudo, aparece gesso no Egito. Tem muito lugar. A gente não sabe da utilização agrícola do gesso. Sim. Muita gente que tá nos grandes centros urbanos não sabe. Eu tô falando aqui, minha cabeça tá indo lá, eu tô indo lá na Idade Média, lá atrás. Né, que você já via aquelas construções. Como é que isso é feito? Tinha cimento, tinha não sei o que, não. Era o tal da Gipsida que já existia lá atrás. Né? E agora ele tá se dando conta que ela tá virando isso. Numa maneira mais artesanal, não algo industrializado no nível de industrialização que chegou hoje, que nós temos aqui no Brasil chapas simples, como nós temos nos outros lugares do mundo, chapas bastante sofisticadas, que podem receber tiro e tudo mais. Em outros lugares do mundo nós temos as mais diversas utilidades. Caraca, velho. Poxa. Mas vamos lá. Vou entrar nesse canal, eu vou me aprofundar mais. É muito bom. Eu agora estou interessado. Bora. O objetivo é esse. Porque quanto mais a coisa se profissionalizar, melhor. Um dos grandes vantagens dessas redes sociais, dessas mídias, tem que ter um entretenimento, mas, digamos assim, popularizar a educação, o treinamento, e é isso que o canal deles faz. A gente pode atestar que pode a seco, viu, seu Renan? Então vamos lá agora. É a nova forma de aprender, né? Sim. Sim, uma maneira mais informal. E é o seguinte, se a pessoa está interessada mesmo, se aquilo desperta o interesse da pessoa, encanta a pessoa fica olhando, não é aquela da obrigação de estar só
né? Olhando um professor, tudo mais, de algo que não encanta ele, mas puxa, isso é legal, ele vai ser curioso. A internet é uma ferramenta maravilhosa, a depender de quem a use, né? Tanto que o canal nosso, o Papo de Montador, sempre foi idealizado para fazer o quê? Vídeo curtinho, e até a gente brinca, né? É aquele vídeo que o montador vem em cima do andaime. Ele está ali trabalhando, está com a dúvida, ele pega o celular, baixa ali, a hora o vídeo, vê, entende, faz a ação que ele tem que fazer. Que E interessante. você não tem noção, uma coisa do nosso primeiro episódio, você não tem noção, talvez vocês não tenham, da importância disso, que como a gente estava falando aqui, que é a questão da formação desse profissional. De ser, porque o sistema crescer depende de vários elementos, e talvez o mais importante seja o cara que está no dia a dia montando. E isso aí, poxa, se ele se sentir motivado, porra, eu quero fazer direito, como é que... Entendeu? A importância dessa iniciativa de vocês. Ah, como é que faz a junta aqui? Eu tô falando a junta certa. O parafuso tem que ser de que distância, de que distância. Essas coisinhas que às vezes, entendeu? E ele vai lá, entrar no vídeo, ver. É muito mais dinâmico, entendeu? Sim, sim, com isso certeza. Esse Mas- é o plano. Mas posso perguntar? Pode. Me fala aí, você falou de você, falou do canal. Agora me fala aí da chegada Você falou que a primeira fábrica foi a que vocês depois adquiriram, né? Que o Roberto Campos fez. Mas fala aí, fica à vontade, falar sobre o drywall, especificamente sobre a utilização, Drywall, né? sobre a chegada dele no Brasil. O que você quiser. E a gente boa aí... pergunta, porque eu tava curioso. Como é que isso... Porque isso não nasceu aqui no Brasil. Essa ideia não veio daqui. Não, já Como é que isso veio pra cá? Veio no navio de Cabral, não, né? Aqui, na verdade, é o seguinte, né? Você sabe que todas as coisas que são inventadas, elas são inventadas a partir de uma necessidade, né? Rapaz, O que é legal do drywall é que, assim, lá no ano de 1890, 1871, houve um grande incêndio nos Estados Unidos. Eu vi direito? Chicago, né? Isso. 1871 foi o primeiro incêndio, olha que legal, o primeiro incêndio em Chicago. E depois, em 1890, um grande incêndio em Nova York. O que aconteceu com esses dois incêndios? Acabaram com as cidades. E percebeu-se que, da forma que eles construíam, que era com madeira, era uma forma muito suscetível a incêndio e destruir tudo. Aí, ali no ano de 1894, um camarada chamado Augustin Sanchek, junto com um funcionário da empresa deles, que eles trabalhavam numa empresa de asfalto, eles inventaram uma chapa de gesso que era incombustível. Ou seja, tudo aquilo que eles estavam querendo e precisando, face àqueles acidentes que tinham com aquelas cidades, podendo isso acontecer novamente, eles inventaram um produto que era incombustível, o gesso é incombustível. E aí o cara deslanchou desse esquema, onde transformou a indústria da construção dos Estados Unidos. Por quê? Porque todo mundo construía com madeira. Tudo era madeira. E aí ele começa a criar isso daí. Agora, olha que interessante. Isso aconteceu, foi patenteada essa ideia dessa chapa do cara em 1894. Isso veio chegar no Brasil em 1970. Iniciativa de um cara que não é nem do ramo, né? Não é nem do ramo. Dr. Roberto Campos, que era um cardiologista, em uma das viagens para os Estados Unidos, viu o sistema lá, falou, pô, vou levar isso para o Brasil. O filho dele fazia arquitetura e ele cria a primeira empresa de drywall no Brasil. Agora imagina, um cara em 1970 vem com a chapinha de gesso e fala assim, gente, isso aqui é para construir. O cara teve que lavar o negócio. Porque até o que a gente sofre ainda hoje de preconceito. Tipo o cara que pegou o caranguejo da lama e disse, eu vou comer esse bicho. Ele trouxe o caranguejo dentro da bolsa. Aliás, as grandes coisas, pelo menos as histórias que eu conheço, elas são... parece que são absurdas, né? O cara diz, eu vou comer esse bicho aqui, o cara diz, eu vou levar isso pro Brasil. Mas, pô, que absurdo, né? Que isso não vai dar certo. Mas é assim que a humanidade cresce, né? Ou ele ia ficar acendendo fogo com 2 pedrinhas o resto da vida. Não, mas é um cara que a gente... um isqueiro, né? Não, e a gente tem que louvar, porque presta atenção, bicho. Tudo bem que viria depois, mas veja o cara que não é do ramo, o cara deveria ter uma vida, né? Em 1970, nos Estados Unidos, deveria ter uma vida... Do ponto de vista material, razoável, confortável. Não, porra, imagine a inquietude dele, né? A coragem. Isso aí é louvável, bicho. É esses caras que tiram a gente da situação de conforto, né? Verdade. E aí esse cara aí, que é um visionário, né? Acabou criando a empresa chamada Gypsum do Nordeste. Até uma curiosidade, né? Tem muita gente que trabalha com drywall,
aí vai comprar o parafusinho que prende a chapa na estrutura e fala assim, me dá um GN 25, um GN 35, e o GN vem de Gibson do Nordeste. Virou mesmo, virou uma referência. É Gibson. Gibson. Gibson que significa gesso em inglês, né? Pô, já ia perguntar. Viu como é bom ter no papo uma pessoa despreparada? Porque senão não faz a pergunta. Tá se ligando. Quem tá assistindo em casa vai. Eu vou dizer que eu vou perguntar, rapaz. Diz que o melhor cara do mundo é aquele cara que é um eterno burro. Questionador. Porque ele sempre tá perguntando. Burro é curioso. A palavra era essa, é porque eu falei curioso lá. Imagina o cara eu falei a palavra cardiologista. burro, me desculpem os burros. É a palavra curioso. Mas é verdade. Eu sempre, quando eu O cara não entendo trouxe uma coisa, eu máquina pergunto. de fazer exames de imagem do coração. O cara se meteu numa outra coisa. Imagine a inquietude, a curiosidade desse cara. Nós estamos, em última instância, talvez nós estejamos aqui por causa dele. Se eu não estou enganado, o Rui Barbosa, o relógio de pulso. Rui Barbosa, Não, foi o cara do avião, Santos Dumont. Santos Dumont. Santos Dumont, porque ele usava o relógio aqui, né? Então ele tinha que tirar para olhar o relógio. Ele fez, não, eu vou prender, e prendeu no pulso, inventou o relógio de pulso. E veja mais só uma parte, veja o que a indústria do relógio se tornou, que hoje em dia a gente usa relógio, muita gente usa por uma questão de ser um acessório até para combinar com a roupa. É uma joia, para muitos é uma joia, entendeu? Mas aí continue, aí veio ele. Aí veio pra cá, né? O Dr. Roberto fez a Gibson do Nordeste, ela foi tocando ali até 93. Quando foi em 1993, ele desbravando esse mercado sozinho aqui, ele começou, já teve um segundo dono depois, aí começou a ficar meio mal das pernas. Em 1995, uma empresa francesa, do grupo Lafarge, que é uma empresa de cimento na época, veio e comprou, então, a Gibson do Nordeste e criou a Lafarge Gibson. 1995 é conhecido como o ano da entrada do drywall no Brasil. Olha que interessante. Mesmo lá de 1970, tendo já a fábrica, mas 1995 é considerado um ano de entrada do drywall, porque veio a Lafarge todo o know-how europeu para poder difundir esse mercado aqui. Então, 1995 é considerado o ano de início, e aí a pioneira é a Lafarge, né? Já a Lafarge vai tocar, a empresa era uma empresa de capital aberto, ela tinha 80% do negócio. A Etex, que era uma empresa familiar também belga, tinha 20% do negócio. Ela foi tocando. Quando chegou em 2008, houve uma inversão. A Lafarge começou a ficar mal das pernas, né? E aí a Etex comprou. Teve uma inversão, ela ficou com 80% do negócio a Etex e a Lafarge ficou só com 20%. Em 2013, a Etex comprou toda a divisão de gesso do grupo Lafarge e o grupo de cimento da Lafarge foi comprado pela gigante Holcim, que é a maior fabricante de cimento no mundo. Então, a Etex entra aí em 2013 e desde 2013 nós somos 100% Etex, né? Caraca, velho. É chão, é muita história. É muita história, né, velho? Bastante. Eu gostei desse negócio desse GN. GN foi pegando, aquele tipo de coisa, né? Era Bombril, você não toma refrigerante, você toma Coca-Cola e foi pegando. Eles foram os pioneiros, né? Me corrija, até depois de vocês aqui, a próxima que veio foi já alguns 7, 8 anos depois, né? Se eu não me engano. Sim. Então eles foram, eu me lembro quando eu comecei. Tem mais duas multinacionais, né? Hoje existem mais duas multinacionais no mercado nacional e uma empresa 100% brasileira. Sim. E tem uma local que é a Trevo. Entendeu? E é um mercado que tem muito a crescer. Não, você tem ideia, olha. No ano passado foram se eu não me engano, 130 milhões de metros quadrados de drywall consumido no Brasil. A gente mostrou aqui. 130 milhões. Mais do que você tem ideia, nos Estados Unidos foi 2 bilhões de metros quadrados. Viu? Aqui 130 milhões, nos Estados Unidos 2 bilhões de metros quadrados. E você tem que ver que lá, vamos botar aqui em relação à população, lá é 1,5 vezes. Ou seja, era para ser 200 milhões lá. Tem 300 milhões de habitantes, né?
Quando 300 você milhões. tem assim, a quantidade de drywall por habitante, no Brasil você tem 0,4 metros de drywall por habitante, consumo de drywall por habitante. Nos Estados Unidos vai para 10 metros quadrados por habitante. Entendeu o que eu falo? Crescer 2,5 vezes. Para chegar neles, nós temos que crescer 20 vezes quase. Ou seja, um mercado imenso. Não estou dizendo que ele vai chegar lá, mas que tem um mercado. Rapaz. E que nossa responsabilidade que orbitamos em torno dele é grande. Não, e se você olhar, e olha que coisa, o Chile, que é um país pequenininho que está do nosso lado ali, o consumo é 2 metros quadrados por habitante. O Chile, aqui do lado. Ele tinha falado aqui. Impressionante, né? É uma questão, como eu disse, o sistema de construção a seco ele não é uma mudança de sistema construtivo, é uma mudança de cultura. Sim. É, antes de tudo, uma mudança de cultura. Por isso que nós temos lugares no Brasil, que é um país continental, onde ele é mais usado do que em outros. E aí vão várias outras E aí a gente vai situações. falando assim, eu vou tentando entender, claro que não. Talvez até por uma questão geográfica mesmo, porque o Chile é um país que ele é um país muito, ele é extenso, mas ele é um país muito fino, né? Você vê no mapa. Desculpe. Então, será, a palavra é será. Talvez até porque aqui a gente faz entulho, não tá pouco ligando para entulho. Tem um bocado de lugar para jogar entulho. Talvez lá eles tenham dificuldade. Né? É verdade. A ver, assim, por onde é que a gente vai jogar tanto entulho? A gente não tem. Eles não têm tanta área assim, a não ser as áreas que são preservadas, eles têm muito turismo de coisa. Então, aqui não, aqui você. Também, né? Hein? Então, tem muita montanha no Chile. Muita montanha, é isso que eu tô dizendo. E aqui não, aqui o cara sobe o lixo ali, eu vejo pegar aqueles caminhões, daqui a pouco ela larga. Tem lugar que tem placa escrito aceita-se entulho. Sim, claro. Mas é uma necessidade, às vezes, para fazer uma fundação. Aceita-se entulho. Então talvez aterrar, isso, talvez, né? Talvez, vou até dar uma pesquisada nisso, que o Chile usa. Uma grande vantagem do Chile é a questão sísmica, né? O Chile tem essa questão de terremoto, e a construção a seco para a questão de terremoto, ela é extremamente eficaz, né? Você imagina assim, a construção a seco feita com paredes de drywall, paredes de light steel frame, quando isso vem a ruir por causa de um terremoto, ela rui em pedaços, que a gente fala. Então, cai uma parede inteira, vou dar um exemplo assim, cai uma parede inteira e a outra, e acaba criando vazios entre esses elementos que se acabam se amontoando. A sobrevivência é bem maior, né? Isso na questão de salvamento ou de para manutenção da vida é melhor. Ficam espaços maiores onde as pessoas podem se abrigar e a vida é mais preservada. No nosso caso aqui, quando cai uma parede de alvenaria, os entulhos são muito pequenos, se amontoam. Então, até em questão sísmica, então países como Chile, Japão, países da Austrália, alguns países da Oceania, escolheram a construção a seco por ser mais seguro. Uma, porque ela absorve mais a movimentação, e outra, que se ela vir a cair, ela vai criar vazios maiores onde as pessoas podem ser salvas. A depender da situação, a pessoa pode conseguir sair de baixo até sozinha. Sim. Sim, Ela sim, pode é conseguir verdade. sair Pela empurrando, leveza pela do leveza. sistema, tudo mais. Verdade, São né? já duas explicações para o Chile. Uma é que não tem lugar para legal. botar entulho. Mas são todos, com certeza, houveram esses estudos, né? Sim. Alguém faz esse negócio. Sim, é legal. o que faz, a necessidade, né? O que a gente faz, a necessidade faz. O bacana do sistema drywall é que ele está intimamente ligado a laboratórios. Então, assim, o tempo todo testes, o tempo todo testando isso em laboratórios, testando isso em campo. Então, por exemplo, hoje o sistema drywall ele faz parte do PSQ, que faz parte do PBPQH, que é o Programa Brasileiro da Habitat, da qualidade do habitat. Isso. Então, dentro desse programa tem o PSQ, que é o Programa Setorial da Qualidade do Sistema Drywall. Todos os fabricantes de drywall, a cada 3 meses, o material que eles estão colocando no mercado é auditado, ou seja, algum técnico vai lá, sem se identificar, compra esse material, leva para dentro do laboratório e testa para saber se o material está sendo vendido da forma que está na norma. Se o cara não vende conforme está na norma, ele é tirado desse programa. Uma vez que eu não tenho o certificado do PSQ, nenhuma obra da Caixa Econômica Federal que tenha meu material, ela pode ser financiada pela Caixa Econômica Federal. Então, todos os fornecedores de material para uma obra que vai ser financiada pela Caixa Econômica Federal, ela tem que fazer parte do programa setorial da qualidade.
Só um. Aqui, viu? Só para ilustrar, tem aqui a norma, é um sistema totalmente normatizado e não é de hoje. Tem aqui a norma brasileira de drywall, que é desde 2010, a 15758, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, isso aí. Exatamente, ou seja, é como eu falei, é um sistema que é todo parametrizado, todo normatizado. Não vou aqui dizer que não tem sistemas de construção que chama de tradicionais dos blocos que não se respeitem normas, também tem, mas a gente sabe que como é algo que tem vários lugares, como eu falei, que muitos não respeitam isso, porque aí entram outras condicionantes econômicas, sociais que não dá, senão a gente ia ficar aqui até o ano que vem discutindo. Mas o legal, né, Luiz? Se o cara quiser mudar hoje do convencional para o drywall, ele tem segurança, né? Sim, é o que eu disse. Nos grandes centros, eu não entendo hoje uma razão, pelo menos nos grandes e médios centros, para não se utilizar as vedações internas em drywall. Sim. Em outros lugares longínquos, por várias situações, quer seja econômicas ou financeiras, ou sociais mesmo, tudo bem, a gente não vai, mas nos grandes centros não há nenhuma razão do ponto de vista técnico, financeiro mesmo, que como eu disse no outro programa, hoje em dia, e eu mostro, o sistema convencional está no mesmo nível, ou até mais caro que o sistema de drywall. Isso só falando os custos diretos, fora as outras vantagens, a questão do bota fora de entulho, que é muito menor, e por menos gente na obra, que é menos risco. Isso até me fez uma pergunta, uma dúvida agora. Inclusive, eu tive esse assim, perto da minha casa, um supermercado comprou uma casa já pouco antiga, para fazer estacionamento, né? E essa casa foi destruída, quer dizer, derrubaram tudo, as paredes, telhas, ninguém não sabe mais nada, virou entulho, faz uns caminhões e caminhões. Se essa casa fosse feita de drywall, esse drywall seria reaproveitado? O sistema drywall, as chapas, depois que elas recebem pintura, alguns preferem dar massa corrida e tal, ela não consegue ser reaproveitada, desmontada e montada de novo. Agora, né? Mesmo como iria o convencional. Não tem como. Aí pode ser que se aproveite alguma coisa do perfil e tal, sim, mas vai depender de um ferro velho para reciclagem. O perfil. Ou seja, o drywall mesmo, essa peça, depois de ela receber pintura e tal, ela não... você não consegue aproveitar. Mas a própria quantidade de bota fora, de resíduos, será muito vezes menor. Não tenho dúvida. Além de ser menor, menos pesado e tudo. Eu estou perguntando que, por exemplo, ele sobrou ali um caminhão de drywall. Esse caminhão disso aqui, ele voltaria para uma fábrica, ele seria como uma garrafa PET. Hoje, que vira um vestido, vira uma coisa. O drywall, ele tem mais alguma utilidade ou ele vira... Não só voltando para a fábrica para fazer uma nova chapa, mas o gesso em si, ele é classificado como material reciclado pela resolução CONAMA, que é uma resolução que trata sobre meio ambiente. Então, o gesso é classificado como reciclável. Ele pode ser usado tanto para a fabricação de novos elementos de gesso, como ser usado na fabricação de cerâmica e também até na fabricação na questão agrícola para a correção do solo. Quer dizer, ele é reaproveitado. Não é como um tijolo que depois que quebra, não vai fazer o que com ele? Vai dar entulho. Aterrar. Mas servir de uma certa forma. Mas quais são, aproveitando até o gancho, falando essas assim vantagens que, digamos assim, são mais visíveis, quais as outras, Fábio? Você que já está nisso há muito tempo, não só militando na parte, militou muito tempo na parte prática, agora está muito na parte, digamos, de formação teórica. Quais as outras vantagens que a gente pode mostrar assim, do sistema drywall? O que é interessante no drywall, né, que a utilização dele dentro da construção civil ela é muito variada. Então, eu posso fazer de paredes, posso fazer a parte de forros, posso fazer a parte de revestimentos, onde eu substituo até o reboco dentro de uma construção, posso fazer a parte de decoração e também posso trabalhar até na parte de móveis. Existem vários exemplos na internet que você acha de pessoas que fazem móvel de drywall. Essas são alguns dos usos dele. Mas qual que é a vantagem desse uso? Então, você tem dentro de uma construção uma fundação mais leve. Por quê? Porque como o material ele é mais leve, por exemplo, uma parede de drywall ela pesa 20 quilos por metro quadrado. Uma parede de alvenaria pesa 120 quilos por metro quadrado. Então, só esse peso, você já tem uma fundação mais leve. Aí você tem velocidade da construção, que nem se compara, né? Tanto na velocidade da construção, como na velocidade que eu libero os serviços próximos.
que vão acontecer depois da montagem da minha parede. Eu tenho uma organização no canteiro de obra que, para quem constrói, é fantástico, porque você deixa de perder material. Tudo vem paletizado, tudo vem empacotado, é muito mais fácil. Você tem, como vocês falaram diversas vezes aí, redução no entulho, você tem um desempenho que já de saída ele é igual a uma parede convencional, e eu posso colocando plus na parede, como isolamento, tipos de lã, camadas de chapa, banda acústica, que vai deixar essa parede já em desempenhos como térmico, acústico, superiores e até o dobro de uma parede de alvenaria. Então, são vantagens. O cara vai fazer uma casa, compra cimento, areia e bota lá no terreno dele. Aí vem uma chuvarada. Leva tudo embora. Leva tudo embora. Agora, outra coisa que eu também fiquei aqui curioso. O drywall, não sei, uma pergunta de curioso. Ele é tão resistente quanto uma parede de alvenaria? O que é resistente? Se eu tenho uma parede de alvenaria, eu posso prender uma coisa mais pesada. Vamos dizer, uma obra de arte. Eu posso furar bastante. Ela vai aguentar o peso daquela peça. A parede de drywall aguenta quanto em proporção? Ou é igual? Ou mais? Aguenta mais peso? O que é legal dentro desse exemplo que você dá da parede de alvenaria, assim, você fala assim, eu posso pendurar na parede de alvenaria ali uma coisa, um quadro, um armário, tal, não sei o quê. Mas aí você fala assim para mim, quanto que aguenta esse tijolo? Pergunta a curiosidade veio exatamente aqui. Né? A gente não sabe quanto aguenta. Então, qual que é a ideia? É que no sistema drywall, eu sei cada uma das partes dele quanto aguenta. Então, exemplo, se eu penduro alguma coisa na chapa, só a chapa, tem dois esforços que a gente fala na chapa, na parede, né? De cisalhamento, onde a carga está paralela à parede, ou de arranque, que é o momento quando é uma carga que está saindo no sentido perpendicular da parede, né? No sentido perpendicular dela. Então, só na chapa, no perpendicular ou no arranque que a gente fala, vai aguentar 3 quilos. Mas no cisalhamento aguenta 15 quilos. Aí você fala assim, tudo bem, Correia, eu não vou pendurar um negócio tão leve assim. E agora, o que eu faço? Não posso pendurar? Posso. Porque aí eu tenho os perfis. Os perfis já vão para 30 quilos no arranque, que é o pior cenário na parede de drywall. E se mesmo assim eu não conseguir atender ainda a minha carga no montante, eu tenho reforços de madeira que eu posso colocar na parede e aí vai levar 50 quilos por ponto. Então, quer dizer, ela aguenta a carga? Aguenta. E eu sei perfeitamente quanto ela aguenta e eu sabendo o que eu vou pendurar, eu ponho perfeitamente. Tem um vídeo que a gente lançou há pouco tempo aí no canal, no Papo de Montador, que a gente ensinou a pendurar uma televisão na parede de drywall com a bucha correta, tendo a carga lá direitinho, o suporte, e até a gente brincou assim, isso aqui é para ver o jogo da Copa, a eliminação da Argentina, para ver direitinho. Aqui, deixa eu chegar, sair um pouquinho aqui do vídeo, deixa eu dar uma olhada aqui. Faz o toque aí. Não vou fazer isso não. Aqui. É drywall. Tá preso aqui diretamente no drywall. Eu chego aqui na televisão pra ver, ela tá aqui no suporte, convencional, preso no próprio drywall, sem problema nenhum. Na mesma parede. Eu tô aqui ainda nem caí, tá vendo? As televisões hoje são mais leves, facilitou até antigamente, era mais complicado. Mas vamos supor, se fosse uma peça muito pesada, aí teria um lugar específico para prender essa peça. Como você explicou aí. Você tem um reforço para poder prender a peça, porque essa que tá aqui com a televisão que tá aguentando, pelo menos você não caiu ainda. Não caí, tô aqui ainda. Tá aqui ainda aí. Inclusive tem uma prateleira aqui em cima. Tem uma prateleira, tem um ar-condicionado lá em cima, tem uma prateleira aqui com talvez até mais pesado do que a TV, pelo que eu tô vendo aqui. Certeza. E tá preso aqui tranquilamente. Então não é problema você fazer a sua casa, o seu escritório do drywall, pra você pendurar o negócio. Você quer ver um negócio? Tem uma particularidade do pessoal do Nordeste, que é a rede, né? Principalmente o pessoal ali de Ceará, Fortaleza. E a gente desenvolveu, até isso foi motivo de um prêmio, que a gente foi pegar esse prêmio lá na França, dentro da nossa empresa mesmo, que foi desenvolvido um suporte para o armador de rede. Então, numa parede de drywall, com o reforço correto, se pendura até uma rede e a pessoa dorme ali tranquilamente. A rede e o ocupante, mas o ocupante. Se imagina for um... no Ceará usa muito dois. Eu conheço, inclusive, como é. Lá pode. Lá pode.
Rapaz, é curioso, porque talvez, eu tô perguntando aqui pela minha santa ignorância, mas de curiosidade, se eu não tenho ainda uma casa de drywall, mas um dia eu vou ter. E eu disse assim, pô, eu vou fazer uma casa de drywall. E se eu quiser botar uma rede? Pode. Pode. Se eu quiser botar uma televisão? Pode. Então, não empata o que você tenha. Claro que talvez um objeto muito pesado, você precisa de um estudo de alguém que entenda mais para você não fazer uma besteira, né? Você pegar uma furadeira, como qualquer coisa. Mas o bom profissional... Um negócio super pesado lá, uma barra para você fazer exercício, você não sabe se você vai colocar aquela barra lá, na hora de você se pendurar, você vai cair, você e o suporte. As vídeos cacetadas na vida eu tô mostrando, né? Que é só aquele negócio, eu falei polidense, aí chega lá no teto de gesso e prende. Não pode. E aí vai. Aí quando ela chega no negócio que ela dá uma volta assim, vem teto, eu já vi cada um. Mas não pode. Não pode. Aí não Você pode. quer ver um exemplo? Que eu vou dar um exemplo. Porque nós que fizemos a concha acústica aqui, tem os auditórios, os camarotes, né? E nesses camarotes vocês têm... no camarote tem uns sanitários próprios deles, tem umas bancadas imensas. Bancadas de banheiro. Claro. E tem na área aberta do camarote, você vê o show, tem como se fossem umas prateleiras do tamanho dessa mesa aqui. E a galera sobe nas prateleiras para ver o show. E lá são paredes de gesso acatonado. Tá lá desde 2015, que eu saiba, não teve nenhum problema. Agora, porque foi feito de maneira correta para sustentar. Qualquer bancada de banheiro hoje, pô. Aqui em São Paulo tem paredes de cinema, de sala de cinema aqui, com 17, 20 metros de altura. Já fizemos também. Tá vendo? Pode fazer sua casa, aquele terreno que você comprou. Pode seco. Viu? A seco. Pode. Aí a sua casa, você comprou o maior terreno lá de Prado Forte, é dele, vai fazer uma casa lá, 800 metros quadrados. Mas ele tá acostumado com a seco aqui, tudo aqui. Ele passa o dia no sistema seco aqui. Rapaz, mais do que os caras... Tá feliz. Tá lá, cadê ele? Tá vendo? Aí, tá porque, olha, não sei se você tá conseguindo enxergar o que a gente tá vendo aqui. Não. Mas é muito legal isso aqui, muito bacana. Eu vou filmar depois e mandar a Luz mandar pra vocês. Realmente. Olha que eu já fui em algumas salas de podcast, mas realmente essa aqui tá sim, legal. Aproveitando então aqui, ó. O Mechan aqui, ó. Então, vem aí, não me deu desconto não, mas é que a galera é gente boa mesmo, profissional aí, ó. Dá um zoom aí, meu filho. Estúdio Cast, viu? Pessoal, muito gente boa, de grande qualidade. Nós estamos no estúdio, não é um só. Pra vocês terem uma ideia, aqui do lado tá quem ri. Timbalada, ensaiando. É porque aqui é um estúdio de podcast, aqui tem mais de 5 estúdios de ensaios. Né? Então, praticamente, eu posso dizer que talvez 70%, 80% das bandas de Salvador, que são muitas, ensaiam aqui. Né? Que é um agrupamento do estúdio, talvez o maior de Salvador, né? É o maior vocês, né? Que tem 5 estúdios, e estúdio de vários tamanhos, que às vezes é uma banda menor, e às vezes, por exemplo, a Timbalada tem 25 homens tocando ao mesmo tempo. Aqui do lado, e a gente tá aqui fazendo esse trabalho. Eles estão tocando aqui do lado, a gente nem olha. Isso aí é um estúdio padrão FIFA. Sim, bicho. Sinceramente, não tenho minhas dúvidas se não é melhor. Viu? Padrão FIFA, exigência Qatar. Aqui, ó. Não tem álcool. É padrão FIFA. Todo feito de Não deve ter, drywall. Tudo feito de drywall. Tudo feito de drywall. E tá aqui, ó. Aqui é uma prova. Rapaz, aguenta os caras na Timbalada tocando, imagine, velho. Porque meu irmão, eu entrei ali agora, é uma prova melhor, né? Não tem prova melhor. E tá aqui, sem comprometer a nossa gravação. Correndo bem. Não. Mas fala aí, Fábio. Agora, entrando no campo a gente falou das utilidades, das vantagens. Mas tem outro lado também que eu falei até pegando um link aqui na primeira apresentação, que eu disse que e é o nome do podcast, né? Pode ser, pode. Agora tem situações que são mitos, não deve, ou não pode fazer como querem, né? Eu falei até isso aqui, que às vezes o arquiteto é um artista, né? Ele tem visões que a gente às vezes não consegue entender, captar. E, será que isso pode ser feito com drywall? E algumas vezes não dá. Não dá, né? Então, me fala aí, você que está mais tempo até do que eu nisso e milita muito com esses vários públicos, né? Desde um instalador, ao fabricante, o arquiteto, o revendedor de gesso. E aí, vai lá alguns mitos pra gente. O que é que não dá para fazer? O que é que não pode a seco? Não pode, né? Então, você vê aqui, ó. Primeira dúvida que o pessoal sempre pergunta pra gente é assim, ó, eu posso pendurar alguma coisa no drywall? Que nem o Rei falou aí agora, né? Posso pendurar? Posso colocar isso e tal? Então, como eu expliquei, dependendo do que é e como que você vai pendurar, entendendo que esse tipo de esforço vai ter sobre a parede, você consegue pendurar.
Uma outra questão o pessoal pergunta, né? Ah, mas essa é uma parede de gesso, mas tem papel cartão. Será que isso não vai poder pegar fogo dentro da minha casa? Ah, pegar fogo porque é papel e tal. Então, o que é interessante, você vê, a história vai nos explicando. Os caras inventaram um produto justamente para evitar isso. Você pegar uma chapa dessa de drywall aí, segurar ela assim na mão e colocar um isqueiro embaixo dela, você vai ver que o papel vai ficar preto, mas ele nunca vai pegar fogo. Justamente porque o gesso faz com que isso não aconteça. Agora, outra curiosidade. Ah, Eu tenho uma casa de drywall e eu tenho um telhado. Sim. Por qualquer motivo, um gato lá destelhou, entrou e deu uma chuvarada e essa água veio, como acontece numa casa de construção normal. E esse drywall foi molhado excessivamente, não, respingado logo. Mas caiu uma, né, que já aconteceu. Acontece o que com essa parede? Ela se, tinha ela cair, se ela cair um respingo de água, ela vai secar, porque imagina, a chapa de drywall ela recebe tinta. A tinta é diluída com água, então ela não é que ela não pode ver água, ela tem que ver uma certa quantidade de água. Certo? Agora, nesse caso que você deu um exemplo aí, destelhou e pegou água diretamente da chuva ali. Se ela ficar muito tempo molhada, ela vai estragar. Mas o que é legal no sistema drywall? É que a troca dessa chapa é muito mais fácil. Você não precisa fazer uma obra, basta tirar uma e colocar outra. Se você for trocar hoje uma chapa dessa que molhou, teve um vazamento aí, por mais assim, você pode ser que o entulho que você gere nessa troca caiba numa sacolinha de mercado. Dependendo do lugar. A pergunta vem daí. Por exemplo, você tem um vazamento numa pia de banheiro ou numa pia de cozinha. Pô, claro que aquele vazamento você vai ter que quebrar aquilo ali, fazer um pedreiro, vai fazer uma pequena obra. Vai ter que achar. Não, você vai tirar aquela chapa e colocar outra, é uma coisa muito mais rápida. Olha que interessante, na parede que você falou aí da alvenaria, deu um vazamento na alvenaria, eu vou ver o quê? Por causa da mancha na parede. Aí eu vou ter que descobrir aonde está esse vazamento. Eu vou pegar um martelo, a talhadeira e vou começar a quebrar a parede até achar onde está o cano vazando. Aí nisso eu já posso ter acertado logo de cara, ou vou ter que rodar muito para um lado ou para o outro. É entulho que eu estou gerando. Numa parede de drywall, com um serrotezinho próprio, eu faço uma abertura na parede e já posso ver para que lado está esse vazamento, eu posso logo em cima dele. Fiz a manutenção desse cano, ali uma luva que estourou, uma conexão, eu venho com outro pedaço de chapa, corto do mesmo tamanho do que eu abri, coloco ali parafuso, dou amasso, tratamento, o reparo está feito. Não troca a chapa toda. Não. Nos Estados Unidos eu tava... Você resolve em um dia. Sim. Não, horas. Horas. Nos Estados Unidos você tá problema. Eu vi nos Estados Unidos que eles vendem lá, vou pegar aqui a propaganda dos meninos, pedaço de chapa já com a própria tela, a própria fita de acabamento, que lá tem aquela cultura, né, você faça você mesmo. Vai lá, o próprio americano, ele vai lá, abre, coloca, sana o problema do vazamento, ele mesmo vai lá e coloca, dá a sua textura lá e resolve. Entendeu? Trocando em miúdos, o drywall é um grande negócio. Olha, eu falo que é um negócio porque é o seguinte, você tem países super desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, países da Europa como França, Espanha, Portugal, Alemanha, você tem países como Japão, tem países como China que usa muito lá, você tem países como, por exemplo, vamos pegar agora aqui na Copa, no Catar aí, tem um estádio aí que o Brasil jogou, uma outra seleção jogou que era tudo feito de container, né? Eles colocaram lá. Tudo isso foi revestido de drywall. Não tem. Então, quer dizer, é muito comum agora fazer container. O container é só para fora, né? O container foi só um simbolismo para eles. Agora imagina, você acha que eles lá estão errados e aqui a gente construindo com tijolo que dá certo? Isso não tem a menor dúvida. Eu tive na Alemanha, acho que, se eu não estou enganado, a primeira vez, acho que em 92. Nós estamos falando aí de 30 anos. 30 anos atrás. E eu tava na época com minha esposa, ficamos na casa de uma amiga, no apartamento, tal, ela tava recém-casada, e me chamou a atenção, porque eu sou batucador, né? Aí ele ficou fazendo sério, aí quando eu bati na parede, eu vi aquele negócio que eu vi que não era, quando eu fiquei isso aqui. Tá oco. Eu disse, tá oco, se não tivesse, eu fiquei até com medo. Vai cair. Aí eu perguntei a Di, por que a parede aqui tem som? Ela fez, não, porque isso é... Na época ela falou pra mim assim, era acartonado. Era o nome dela. Ela fez, não, é porque as paredes aqui são de acartonado. Aí eu disse, o que é acartonado? Não, aqui não usa negócio de cimento, de não sei o que. Aí eu comecei a prestar atenção.
nas ruas da Alemanha, assim, eu passei quase 15 dias, e eu ficava curioso. Saía batendo nas paredes. Não, eu vi algumas obras e via que não tinha. Ó, Não tinha cimento, não No tinha. começo eu ficava. Você teve isso também? Você tava nos lugares. sim, não, todo mundo bate, né? Deixa eu ver se é, deixa eu ver se Deixa eu é. ver se Agora, olha que coisa interessante, ó, com a informação que o rei deu. Quanto tempo dura um drywall? Rei, liga lá para tua amiga na Alemanha, vê se a casa dela caiu. Faz 30 não anos. vou nem ligar. Porque eu tenho Tá, certeza ela que tá não lá, caiu. ela tá lá. Não vai. Pois é. Não, isso não. E se ela quis mudar o layout mais rápido? É outro mito. Ah, o drywall não aguenta, o drywall é fraco. Olha lá, liga pra moça aí. Faz 30 anos que ela mora lá numa casa. Um amigo meu agora, vou falar aqui da facilidade, que eu tô viajando aqui na facilidade. Ele tem um apartamento, eram 2 quartos e uma salinha assim, né? Tipo uma salinha de televisão. E ele terminou tendo uma filhinha, e tinha uma filha já de... Aí ele fez, pô, eu vou ter que transformar aquela salinha no quarto pra minha filha que nasceu lá. Aí um dia ele me chamou pra assistir um jogo na casa dele. Aí rapaz, quando eu entrei na casa dele, eu pensei que eu tava num... Velho, tinha 3 caras quebrando, pá, uma zoada danada. Ele mandou parar pra gente assistir o jogo, uma poeira, cimento e não sei o que. Olha, pelo amor de Deus, não tô falando mal do cimento e do tijolo, não. Não tô falando disso. Eu tô falando somente da coisa. Interno, viu? Quer dizer, Indústria isso tem 5 anos, porque a menina vai fazer 5 anos agora. Então, dia 14 de dezembro. Então, são 5 anos exatamente. Há 5 anos atrás eu não via falar disso. Via, mas não tinha essa ideia. Eu vim ter conhecimento disso através do Luiz. Porque imagina eu vir assim, não, rapaz, não precisa fazer nada disso não, tem um negócio chamado drywall. Você chama aqui, o cara fecha aqui, acabou o seu problema, em 3 dias, 4, sua filha tá pronta. É isso que eu tô querendo, que eu tô entendendo agora do que é isso. Isso é muito mais do que a gente pensa. Você sabe que tem alguns programas aí da TV a cabo, né? TV fechada, né? Que hoje em dia é TV aberta, TV a cabo. Por causa do Minha experiência. Que falam sobre esses programas de reforma e esse pessoal de fora, né? E o pessoal daqui dentro começou a ver e falou assim, pô, peraí, mas eles constroem assim lá? Constrói cada residência ali. E há muito tempo. Há muito tempo. Tá bom. Por que nós estamos aqui dormindo, né? Reformas e não sei o que. Eu tive uma experiência em 2019. Teve uma feira aqui de construção que a gente colocou um stand lá. Aí eu nunca vou me esquecer. 2 pessoas que chegaram. Uma primeira chegou para falar da chapa verde, da RU, que eu vou falar no outro programa que vai ser bem técnico, né? Não. Ela aí disse, poxa, não, a primeira, já tem drywall aqui na Bahia, eu disse, pelo menos há 20 anos, minha senhora. É mesmo? Se aí tem que ter aquele trabalho didático todo, que afinal de contas é para esse público que a gente tá fazendo isso. Já tem drywall pelo menos. Aí teve uma outra que era do ramo, aí que... E essa chapa RU resiste à água mesmo? Como eu sei que a pessoa é do ramo, aí eu soltei, vem cá, você não vê irmãos à obra, não? Irmãos à obra. Entendeu? Porque era uma pessoa do ramo, aí ele já sabia, já foi para provocar mesmo. A outra não, já tem, já há pelo menos 20 anos. Entendeu? O interessante é que é uma pessoa que deve ter vivido ou deve ter visto drywall em outro local e não imaginava que aqui nós já tínhamos. Entendeu? Sim. Mas uma coisa... Você vê assim, a questão do mito também, só que você ia falar, a questão do pessoal fica muito preocupado com esse negócio da acústica, né? Porque teve muitos... No boom da construção civil aí, há 5, 6 anos atrás, quando começou a se construir muito no Brasil, teve uma preocupação, tanto que a norma de desempenho vem por causa disso, porque estavam construindo muito e a qualidade, o desempenho da residência não estava atendendo o mínimo que uma pessoa precisa, né? O cara estava espirrando aqui e o vizinho estava falando de saúde. Então a ideia era... Preocupado. E aí o que acontece? Então a parede de drywall, como vocês deram exemplo aí do estúdio, ela tem um desempenho acústico superior. Então, dependendo do que você quer, de que forma você monta, é o que vocês mostraram aí. A banda está do lado aí tocando e vocês estão gravando o negócio sem nenhuma interferência. Então, a questão acústica, que o pessoal tem muito medo, pode ficar tranquilo. O drywall atende essa questão acústica e vai te dar um bom conforto. Não só acústico, como térmico. Porque você tem a questão aí da Bahia... Né? É a higroscopia do gesso que a gente fala, né? Dentro dessa chapa aí de drywall, ela tem água dentro dela. E essa água ajuda a fazer o equilíbrio da temperatura. Tanto o calor não entra, como o calor, por exemplo, em lugares mais frios, o calor gerado dentro do ambiente não vaza externamente, ele fica termicamente mais agradável. Pois é, e a economia, veja o que acontece, né? O desenlace, o que acontece. A gente está aqui no lugar todo em drywall,
o ar-condicionado ele funciona mais eficiente porque tem um equilíbrio térmico. Isso Entendeu? que eu tô Gasta menos reparando. energia. Exatamente. Ok, como já está dando o time aqui, São 6 horas, o 6 seu e também, já estamos avançando aqui bastante. Eu queria que Papo bom você... O que é que você acha mais importante você falar aí? O que é que faltou aí que você acha que é indispensável a gente ainda falar? Eu acho que para o pessoal que tá em dúvida ainda de construir ou não em drywall, de ir para uma residência ou não em drywall, o pessoal que já constrói, que tem construtora, né, que está nesse ramo, fique tranquilo, né? O sistema drywall é um sistema normatizado, atende a norma de desempenho, e você construindo uma obra dessa, você não está perdendo em nada na tua obra, né? Com certeza. E para quem vai consumir isso, quem vai comprar um apartamento, não precisa ter medo de comprar um apartamento desse, você tem uma grande tecnologia na mão. Esse é o recado. E para quem monta, para quem quer entrar nesse ramo de montagem, eu quero montar uma equipe, quero montar uma empresa de montagem, o conhecimento vai fazer toda a diferença. Então, ferramentas próprias, conhecimento, treinamento, existe muita informação bacana na internet, existem cursos, por exemplo, a Gibson, ela promove um curso, só que ainda é em São Paulo, né? Um curso de montagem de 3 dias, tem outros cursos de outros lugares por órgãos competentes e sérios. Então, se especializa para você entregar um material de qualidade, e quando você entregar para o teu cliente um material de qualidade, ele vai falar assim, ele vai te elogiar para outros que você vai ter sempre serviço. Agora, se você fizer um negócio de má qualidade, ele vai te denegrir para 10 e você não vai fazer mais nada. Sim, A melhor propaganda é aquela que você ouve diretamente de quem está usando, é o boca a boca, né? e foi o que eu falei. O objetivo do podcast é um objetivo institucional, porque à medida que o sistema tem um mercado imenso para o sistema crescer, e à medida que ele crescer de maneira sustentável, correta, todo mundo vai ganhar um pouco. Sim. E tem todo mundo que trabalhar correto. Tem que ser um crescimento sólido, né? Tem que ser um crescimento com base sólida. Se for um crescimento assim, desorganizado, pode ser que tenha sido isso que não fez com que a Gibson do Nordeste crescesse. Por quê? Porque ela estava ali tentando, ela estava desbravando. Não vou falar que ele não teve um papel importante dentro da história. Teve sim, com certeza. Teve, claro. Mas, às vezes, pelo fato de não ter uma mão de obra qualificada, pode ser que isso não foi apresentado para o cliente daquela época, como está sendo apresentado agora. E retardou o avanço disso no país. Mas agora, com crescimento sustentável, norma, testes, programas de qualidade, isso só tende a crescer com uma base sólida. O novo assusta, né? Quando você, por exemplo, eu conhecia o drywall, quer dizer, acartonado eu já conhecia, mas eu olhava de outra maneira. Eu olhava que era uma divisória, não olhei que era uma parede. Eu olhava para o acartonado como uma divisória, né? Aquela divisória no meio e tal. Mas aí eu comecei a olhar para divisória, passa para a segunda divisão drywall, viu? A divisória. Então, a minha visão do acartonado era como uma divisória, não era como uma parede que sustentava alguma coisa. Depois que eu conheci Luiz, aí e hoje eu tomei uma aula aqui, né? Que hoje eu fiquei entendendo mais um pouco. Agora, o que é interessante mesmo, agora vou falar aqui pro meu sentimento, o resto desse papo é bom a gente falar pessoalmente numa mesa de bar tomando uma cerveja gelada. Aí sim. De preferência um bar construído de drywall. Tem. Então, O mais difícil vai ser trazer ele. Deixa ele pra lá, a gente faz. Não, ele veio aqui pra Bahia? Não vai chamar, não? A gente vai providenciar, já tá Já chamado. tô chamando, pô. Você e o outro. Ele manda o jatinho dele me buscar. O rei Ele manda o chamou jatinho nós, dele ele falou que buscar. vai chamar. Aí a gente vai tomar essa cerveja, a gente vai falar de drywall e de outras coisas. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei do seu tempo corrido, da agenda de vocês aí, do outro Fábio também. Muito obrigado mesmo. Peço ao pessoal que vejam lá o canal deles, entendeu? Papo de Que montador. é mais um dos pioneiros nessa questão da rede de divulgação virtuosa do sistema, né? Esse é mais um aqui. Como eu falei, uma das motivações no primeiro episódio aqui que eu falei foi a gente ver um cara como o Roberto Justus empenhar o nome dele, um cara que é conhecido na construção a seco, não é Formador de opinião. Pois né? é, Cara que não tem uma não visibilidade. se engane que não é só por grana, é porque ele acredita, ele poderia investir em várias coisas, é porque ele acredita. Inclusive o depoimento dele é muito legal. Ele Pois ele é, dá um depoimento então- assim, de ajuda. É inspirador. É fácil porque isso é bom pra você. Pois muito é, legal. inspirador para quem trabalha. É um depoimento de alguém que usa.
que usa. Sim, que acredita, bicho. Que acredita. Como eu, há mais de 20 anos, venho acreditando e quero que todos que venham, não venham para ter isso só como pensar na renda, pensar não como um meio de vida, mas como um modo de vida, algo que você usa para você viver. Ok? Tamo O junto. slogan nosso é Valeu. inspirando novas formas de viver, né? Pois é. O slogan da Snack. Apertar sua Muito mão obrigado. aqui. Muito obrigado. E a gente vai se falando. Um grande abraço, Fabão. Aqui, ó, Tá aqui, tá bota pra os cá. dois assim, vamos lá. Grande abraço. Agradecer aqui, peraí, rapaz, já passou o tempo, mas deixa eu lhe agradecer aqui, o nosso amigo aqui. Renan, o homem, o grande músico da Bahia, contra a diretor. regra, entendeu? E tocador de acordeão, viu? Uma raça que tá em extinção aí, viu? No Toca próximo bem. programa ele tem que dar uma palhinha aí do arquivo. Já tá Renan, marcado. vamos fazer um teste. Você vai tocar o acordeão aqui dentro e eu vou estar lá fora pra mostrar que você, primeiro aqui dentro, você toca bem e segundo que não passa lá pra fora. Bora. Pessoal, muito obrigado. É um programa com viés didático. Por isso que a gente nem falou aqui muito comercialmente da nossa empresa. Nos outros a gente vai falando. Vamos ter um próximo aí mais técnico, com os elementos do drywall. E vamos colocar também usuários, né? Vai ter um construtor, um montador. Beleza? Rei, muito Valeu, obrigado. meu amigo. Obrigado a Não ter você. como O pagar papo foi essa muito dívida. bom, O grande Fábio. Um abração. Se eu procurei passar alguma coisa sobre drywall, acho que a gente aprendeu muito sobre comunicação aqui também, né? Eu aprendi muito sobre drywall. Eu acho que eu tô até pensando em abrir uma empresa de drywall. Bora. Pronto? Concorrência de Luiz. Acabou? Vai Acabou? filho. Tá fora lá. Fabão, um grande Um abraço. querido. Fica com Vamos Deus. ver, vamos ver o resultado do jogo. Vamos ver o resultado. Vê aí.